E aí, pessoal, vamos continuar com a série de controle de hemorragias, agora no vídeo 8, encerrando a parte aí sobre planejamento e resposta, e agora fazendo uma associação entre as referências que foram apresentadas anteriormente. Aí. Meu nome é Roger Roncone, sugiro fortemente aí que você incline seu celular para que possa acompanhar os detalhes. Se está chegando agora, volta no vídeo número 1 e vamos falar aqui então uma continuação do vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, né, volta lá antes de entrar nesse daqui. Em vídeos anteriores, desde lá do começo, eu falei muito com relação à segurança em zonas. Fiz até comparações entre áreas. Falei que isso aqui daria para aplicar desde de produtos perigosos até atirador ativo, condutas de APH convencional, medicina tática, entre outros, tá? Em que a gente separa as zonas de segurança, no que a gente chama de zona de segurança absoluta, em zona de segurança relativa e em zona de risco absoluto, né, que é total insegurança. Essas características aqui, a gente não tem um limite entre elas, não existe uma definição clara de barreiras entre o que é uma coisa e outra, entretanto, a gente faz uma separação meio que didática aqui de áreas onde eu tenho um risco absoluto, em áreas onde que eu tenho, pelo menos por um tempo, uma segurança relativa, em áreas que já são seguras e, portanto, já se referem ali a um abandono, a uma extração daquele ambiente. E aproveitando esse conceito, a ideia aqui é meio que facilitar o entendimento daquelas referências que eu utilizei anteriormente, né? O pessoal tem muita dificuldade de entender diferenças entre, mas qual que é a diferença do TCCC para o TECC, para o protocolo Threat ou para outros protocolos? Cara, a chave está nas zonas de segurança. Se você entende o conceito de zona de segurança, entende o conceito de prevenção e de resposta, dos planos de prevenção e de resposta, o resto é muito mais simples. Tá? Então a ideia aqui é facilitar a vida de quem tem dúvidas sobre isso, fazendo uma comparação entre eles. Basicamente, é tudo a mesma coisa. Então aqui, ó, o que a gente tem é o que eu chamei, nesse primeiro quadro, de zonas de segurança. Eu coloquei que a zona quente ela é chamada também de zona vermelha, por isso o quadro vermelho, que representa uma área de insegurança absoluta, risco absoluto. A zona morna, representada pela cor amarela, também chamada de zona amarela, representa uma área de segurança relativa, ela pode virar insegura a qualquer momento. E a zona fria, ou zona verde, ela é chamada de área de segurança. Né? Agora vamos ver o que no TCCC ou no TC3 ou TCCC a gente tem. Nós temos o Care Under Fire, que nada mais é do que zona quente ou zona vermelha. No Care Under Fire o que a gente faz é cuidado sob fogo hostil. Então a gente está sob fogo hostil. Isso daqui é a PH em combate. Né? Nós estamos em ambiente de confronto, por isso é bem aplicado. Foi criado para medicina de guerra, mas é aplicado para unidades policiais e militares de força armada, em que há fogo hostil e a resposta aqui ela é resposta à ameaça, supressão da ameaça. Né? A gente tem que controlar a ameaça ativa que está atirando na nossa direção. Quando eu tenho uma vítima, e aí essa vítima foi atingida aqui, tem que ter algumas condutas que a gente faz, geralmente no máximo aqui é a auto-aplicação de torniquete, é o que dá para fazer, e isso depende muito se a gente está seguindo na íntegra o protocolo como força armada ou não. A gente vai ter a segunda fase chamada de Tactical Field Care, ou zona amarela, que é a mesma coisa, nesse caso aqui, onde ocorre o atendimento mesmo, atendimento pré-hospitalar. O APH de combate vai acontecer aqui nessa cena. Tá? Então, nesse momento é que a gente faz procedimento aqui do protocolo MART, etc. Então, só para facilitar aqui. Mas é a mesma coisa que zona amarela. Né? Então, também posso chamar de zona morna. Depois a próxima fase é chamada de Tactical Evacuation Care, ou TACEVAC, né? Em algumas literaturas pode aparecer como MEDEVAC, como evacuação médica, é a fase de cuidar durante a extração. Supõe-se que a área verde aqui, né, você já está saindo daquela área, está saindo daquela cena. Lembrando que a gente está falando de medicina de guerra, e aí o ambiente já é hostil, então a gente não vai ficar parado no ambiente, não é uma rodovia, não é um acidente que aconteceu na rodovia.
É um acidente de um ambiente de inimigo. Então a gente está durante a extração fazendo cuidados adicionais, mas supõe-se que agora, não estando mais naquela cena, naquele local, eu tenho uma área de segurança. Então isso daqui é praticamente relacionado à extração. Aqui, na zona fria, eu poderia estar falando de um incêndio, por exemplo, e a minha zona fria seria um ponto de encontro, seria um estacionamento, uma área longe do foco. Então não necessariamente eu preciso de extração, e sim abandono. Eu poderia usar o termo aqui abandono. Na verdade, nessa situação aqui eu já abandonei o local. No TECC, o que a gente vai ter aqui é a medicina, o APH de combate, como eu comentei, em situações que advêm de lesões relacionadas a emprego de arma de fogo e violência interpessoal. O Direct Threat Care é a mesma coisa que Care Under Fire, mas é uma adaptação do TCCC para o TCC. E a gente fala de cuidados na presença de uma ameaça direta. Então está sendo falado aqui que há, por exemplo, um atirador ativo, uma situação em que há um ponto de zona quente, uma área de zona quente com uma ameaça que está ativa. Né? Falar de ameaça ativa ou atirador ativo significa que ele ainda não foi controlado. Tá? E leia-se controlar várias possibilidades, eu preciso fazê-lo parar. Tá? O uso progressivo da força pode ser aplicado aqui, mas num aspecto geral eu preciso parar a ameaça, fazê-la parar de produzir o que ela está produzindo. Na segunda fase a gente tem Indirect Threat Care, que é a mesma coisa que zona morna, zona amarela, e que também é praticamente a mesma coisa que Tactical Field Care, é onde a gente faz os cuidados na presença da ameaça indireta. Achei uma área de segurança relativa e aqui a gente tem uma condição compatível com zona morna. E no caso da última fase, né, eu tenho evacuação. Da mesma maneira, eu entendo que aquele ambiente ele possa não ter sido controlado ainda, então o abandono e a extração são de extrema importância aqui e é compatível com zona fria. No TCC a gente tem uma característica bem parecida de mistura das duas situações. Então, se eu tenho condições de que a ameaça está controlada, eu estou mais relacionado com esse conceito. Se eu ainda não tenho certeza do controle da ameaça, eu estou mais relacionado com esse conceito. Então, basicamente, é aquilo que eu falei para vocês. Junta 3 informações que vai ficar mais fácil de entender. Primeira informação, as zonas de segurança. Você precisa entender o que são essas zonas de segurança. A segunda informação, você precisa entender o que é plano de prevenção e plano de resposta. A terceira informação, você precisa entender que tudo isso precisa ser adaptado para a realidade daquele local, daquela equipe, daquele tipo de operação. Então, se você consegue juntar esses 3 conceitos, você consegue entender que tudo é a mesma coisa, né? Só que adaptado para a realidade de cada equipe, cada local, cada situação. Né? A gente pode aplicar, por exemplo, como seria isso numa escola. E esse plano de resposta numa escola pode ser um plano contra incêndio, pode ser um plano contra uma ameaça terrorista. Tá? Pensando naquelas probabilidades, e a resposta para cada caso é diferente. Uma coisa que eu trabalhei com o pessoal numa escola recentemente, e eu mostrei é que aqui a gente está muito acostumado a falar de incêndio, né? E aí teve o plano de abandono, uma simulação de plano de abandono muito bem executado, só que o plano de abandono dos caras é focado em incêndio. São corredores, e aí todos os alunos saem das salas e invadem esses corredores em direção aos pontos de encontro. Né? São vários pontos de encontro disponíveis na edificação, nas partes externas. E aí eu joguei a seguinte proposta para ele. Falei, tá, agora a ameaça não é incêndio, tá? Entrou um cara aqui atirando. E aí, você faz o quê? E aí ninguém sabe o que fazer. Porque o plano de abandono para um atirador ativo não é o mesmo plano de abandono para uma ocorrência com incêndio. Né? Aí, se eles seguissem o plano de abandono original, que é para incêndio, eles iam aglomerar exatamente onde não pode, onde o atirador estava, abandonando as proteções arquitetônicas das salas, das paredes, que eles podiam utilizar como uma proteção ali relativa, né, enquanto a ameaça pudesse ser suprimida. Então a gente precisa pensar em planos de resposta específicos também para cada situação. Eu coloquei aqui alguns pontos que a gente precisa considerar, tá? Para falar desse conceito. Primeiro, que a gente utiliza a prioridade da emergência e manter a vítima viva. Esse daí é o nosso primeiro objetivo, não vai deixar de ser considerado. Segundo, não tem como resolver todos os problemas. Então, no caso de atirador ativo, por exemplo, eu tive que
Eu tenho que, às vezes, quando eu falo com escolas e instituições de ensino, tem que conscientizar as pessoas de que numa ocorrência como essa vai ter vítima. Não tem como você criar um plano ali perfeito com 100% de controle. Tá? A gente vai acabar tendo vítima, potencialmente vítima fatal. O que a gente quer é diminuir o número dessas vítimas. Né? Então, se eu puder ter, não deixar, por exemplo, eu tenho 5 vítimas, mas eu não deixo virar 50, isso é um excelente resultado. Porque meus planos A e B já falharam, eu já estou no plano C. No item 3, em gestão de emergência, é importante pensar na matriz de Haydon que eu falei das fases de atendimento ao trauma, né, de pré-evento, evento e pós-evento. Número 4, é importante aplicar o conceito de pronta resposta, tanto para recurso humano quanto material. É o que a gente fala de torniquete. Não adianta ter um torniquete guardado com cadeado lá no armário, onde ninguém sabe onde fica. Né? O torniquete não adianta ficar no carro. Não adianta eu estar com a pistola na cintura e o torniquete no porta-luva. Tá? Então, pronta resposta é mais ou menos isso. Tanto com torniquete, quanto com desfibrilador, quanto por uma pistola ou com extintor de incêndio. Eu estou falando de um elemento que tem que estar pronto para uso. Não adianta eu ter e ele não está pronto. Senão ele vai perder eficiência em grande parte da sua proposta. E número 5, não tem claro limite entre as áreas lá das zonas de segurança. Né? Esse daqui no número 5 aqui está falando daquela proposta que eu comentei das zonas de segurança. Então não há claro limite entre o que é uma zona quente e uma zona morna. Tá? Então essa é a minha proposta para vocês, juntar essas informações do que são as zonas de segurança, do conceito aplicado de prevenção e de resposta em planejamento, da questão relacionada à adaptação para o público de acordo com aquilo que ele faz e de como ele vai usar esse conhecimento. Beleza? Fico por aqui. Né? Espero que vocês tenham aproveitado aí e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!